Capítulo 29. As chamadas prisões. Capítulo 29. As chamadas prisões. A ceifadora Curry não havia coletado ninguém desde o conclave. Estava completamente focada em Citra. Tenho direito a uma folga, a ceifadora disse. Vou ter tempo de sobra para compensar depois. No jantar de seu primeiro dia de volta à casa da cascata, Citra finalmente tocou no assunto que a preocupava. Preciso fazer uma confissão, Citra disse 5 minutos depois de começar a comer. Curry mastigou e engoliu antes de responder. Que tipo de confissão? A senhora não vai gostar. Sou toda ouvidos. Citra fez o possível para encarar os fírios olhos de cinza da ceifadora. É uma coisa que estou fazendo há algum tempo, uma coisa que a senhora não sabe. Os lábios da ceifadora se curvaram num sorriso irônico. Você sinceramente acha que há alguma coisa que você faça que eu não saiba? Andei investigando o assassinato do ceifador Faraday. A ceifadora Kirby chegou a soltar o garfo que caiu com o estrondo. Você o quê? Citra contou tudo a Curry, que havia vasculhado a mente interna, que tinha reconstituído minuciosamente os movimentos de Faraday em seu último dia. Ela acrescentara que 2 das 5 testemunhas receberam imunidade, forte indício de que o ato fora cometido por um ceifador. Curry ouviu tudo atentamente. Ao terminar, Citra baixou a cabeça e se preparou para o pior. Me submeto à ação disciplinar, Citra disse. Ação disciplinar? Disse a ceifadora Curry em tom de revolta, mas não contra Citra. Eu devia me disciplinar por ter sido tão cega ao que você estava fazendo. Não há desculpa para isso. Citra soltou o ar que estava prendendo nos últimos 20 segundos. Você contou para mais alguém? A ceifadora Curry perguntou. Citra hesitou. Depois, percebeu que não havia mais razão para esconder. Contei para Rowan. Meu medo era esse. Me diga, Citra, o que ele fez com você depois que contou isso para ele? Vou dizer o que ele fez. Ele quebrou seu pescoço. Acho que isso mostra muito bem a posição dele. Pode apostar que a esta altura o ceifador Goddard já sabe tudo sobre a sua teoria. Citra não queria nem pensar se aquilo era verdade ou não. Precisamos rastrear essas testemunhas e ver se conseguimos fazer alguma coleta com elas. Deixe isso comigo, a ceifadora Curry disse. Você já fez mais do que o suficiente. Precisa tirar isso da cabeça e se concentrar em seus estudos e em seu treinamento. Mas e se tiver mesmo um escândalo na ceifa? Então, o melhor que você tem a fazer é ganhar seu anel e lutar contra isso internamente. Citra suspirou. Foi o mesmo que Rowan lhe dissera. Curry era ainda mais teimosa do que Citra, e quando punha uma coisa na cabeça, não havia como fazê-la mudar de ideia. Sim, Excelência. Citra foi para o quarto ainda com a forte impressão de que a ceifadora escondia alguma coisa. Vieram buscar Citra no dia seguinte. A ceifadora Curry tinha ido ao mercado e Citra estava cumprimentando e terminando o seu dever. Praticava a arte de matar com facas de diferentes tamanhos e pesos, tentando manter o equilíbrio e a graça. Ouvia uma batida na porta que a fez deixar cair a faca maior, que por pouco não lhe cortou o pé. Havia um momento de déjà vu, porque era exatamente a mesma batida violenta que ouviu no momento da noite em que o ceifador Faraday morreu. Importuna, sonora e insistente. Ela deixou a faca maior no chão, mas escondeu a menor na bainha da costura do bolso da calça. O que quer que fosse, ela não atenderia a porta desarmada. Citra abriu e se deparou com 2 oficiais da guarda da lâmina, assim como naquela noite terrível, e seu coração se espertou. Citra Terra Nova? Um dos guardas perguntou. Sim? Você precisa nos acompanhar. Por quê? O que aconteceu? Mas eles não disseram nada e dessa vez não havia ninguém com eles para explicar. Então lhe ocorreu que isso poderia não ser o que parecia. Como saberia se eles realmente eram oficiais da guarda da lâmina? Uniformes podiam ser falsificados? Mostrem seus distintivos, ela insistiu. Quero ver seus distintivos. Ou eles não tinham distintivos ou não queria perder tempo com isso, porque um deles a agarrou e disse: Não sei se você me ouviu, mas mandei você vir com a gente.
Citra puxou o braço, deu um giro e por um instante pensou em pegar a faca na lateral da calça, mas em vez disso, deu um chute tão brutal no pescoço dele que o derrubou. Ela dobrou o corpo, se preparando para atacar o outro, mas foi um segundo tarde demais. Ele sacou um bastão de choque e a atacou. De repente, seu próprio corpo se voltou contra ela. Citra caiu e bateu a cabeça com tanta força no chão que desmaiou. Quando voltou a si, estava presa no banco de trás de um carro com uma dor de cabeça tão terrível que seus nanitos de dor não conseguiam combater. Ela tentou levar as mãos ao rosto, mas percebeu que estavam presas. Havia anéis de aço em volta delas, ligados por uma corrente única, uma espécie de artefato pavoroso da era da mortalidade. Ela bateu na barreira entre os bancos da frente e de trás até um dos guardas se virar para ela, com um olhar nada amistoso. Está a fim de outro choque? Ele ameaçou. Eu teria o maior prazer em fazer isso. Depois do que você aprontou, não veria mal nenhum em pôr a vantagem na potência máxima. O que eu fiz? Não fiz nada. Do que estão me acusando? Um crime antigo chamado homicídio, ele disse. O homicídio do honorável ceifador Michael Faraday. Ninguém leu seus direitos, ninguém lhe ofereceu um advogado de defesa. Essas leis e esses costumes pertenciam a outra era. Uma era em que crimes eram corriqueiros e que a indústria inteira girava em torno de prender, julgar e punir criminosos. No mundo sem crimes, não havia precedentes modernos sobre como lidar com coisas assim. Assuntos complexos e estranhos como aquele normalmente ficavam nas mãos da Nimbocúmulo, mas como era que uma questão de ceifadores, a Nimbocúmulo não poderia interferir. O destino de Citra estava inteiramente nas mãos do alto punhal de Xenócrates. Ela foi levada à residência dele, a cabana de madeira no meio de um jardim bem cuidado que se estendia pelo terraço do prédio altíssimo. Citra sentou numa cadeira dura de madeira. As algemas estavam apertadas demais e seus nanitos anestéticos tratavam uma batalha perdida para reduzir a dor. Xenócrates parou diante dela, barrando a passagem de luz. Dessa vez, ela não se mostrou gentil nem consolador. Acho que você não entende a gravidade dessa acusação contra você, senhorita Terranova. Sei que é séria, mas também sei que é ridícula. O alto punhal não respondeu. Ela lutava contra aquele objeto maldito que prendia suas mãos. Que tipo de mundo criaria um dispositivo como aquele? Que tipo de mundo precisaria daquilo? Então, do nada, outro ceifador entrou, com manto cor de terra e verde floresta, o ceifador Mandela. Finalmente uma pessoa sensata, disse Citra. Ceifador Mandela, por favor, me ajude. Por favor, diga a ele que eu não sou culpada. O ceifador Mandela balançou a cabeça. Não farei nada disso, Citra. Ele disse com tristeza. Fale com a ceifadora Curry. Ela sabe que não fui eu. A situação é delicada demais para envolver a ceifadora Curry, disse Xenócrates. Ela será informada quando apurarmos sua culpabilidade. Espere aí. Quer dizer que ela não sabe onde eu estou? Ela sabe que detivemos você, disse Xenócrates. Estamos poupando-as dos detalhes mais bizarros, pelo menos por enquanto. O ceifador Mandela sentou numa cadeira em sua frente. Sabemos que você acessou a mente interna, tentando apagar os registros dos movimentos do ceifador Faraday no dia em que ele morreu para frustrar nossa investigação. Não, não era isso que eu estava fazendo. Mas quanto mais negava, mais parecia culpada. Mas essa não é a prova mais contundente, disse o ceifador Mandela. Então, lançou um olhar para Xenócrates e perguntou: Posso mostrar para ela? Xenócrates fez que sim, e Mandela tirou do manto uma folha de papel e pôs nas mãos algemadas de Citra. Ela leu, sem nem imaginar o que poderia ser. Era uma cópia de uma anotação manuscrita de diário. Citra reconheceu a letra. Não havia dúvidas de que era o ceifador Faraday, e enquanto lia, seu coração se apertou mais do que pensava ser possível. A carta dizia assim: Receio ter cometido um erro terrível. Jamais devemos escolher um aprendiz às pressas, mas fui tolo. Senti a necessidade de transmitir tudo o que eu sabia, tudo o que aprendi. Buscava aumentar o número de aliados que eu tinha na ceifa, que pensam como eu. Ela vem à minha porta à noite. Ouço-a no escuro e mal posso adivinhar suas intenções. Apenas uma vez a peguei entrando no meu quarto. Se estivesse mesmo dormindo, quem poderia dizer o que ela teria feito comigo?
Receio que queira pôr fim à minha vida. Ela é sagaz, determinada, calculista, e lhe ensinei bem demais as artes de matar. Que fique claro que, se a morte me pegar, não será o resultado da autocoleta. Caso minha vida chegue a um fim abrupto, será a mão dela, e não a minha, a culpada. Citra sentiu seus olhos se encherem de lágrimas geradas pela angústia e pela sensação de ter sido traída. Por quê? Por que ele escreveria isso? Agora ela estava começando a duvidar da própria sanidade. Só há um motivo, Citra, disse o ceifador Mandela. A nossa investigação apurou que as testemunhas foram subornadas para manter sobre o que realmente aconteceu. Além disso, suas identidades foram adulteradas e não conseguimos localizá-las. Subornadas, disse Citra, segurando-se ao último fio de esperança. Sim, elas foram subornadas com imunidade, o que prova que não pode ter sido eu, só pode ter sido outro ceifador. Rastreamos a origem da imunidade, disse Mandela. Quem quer que tenha mandado o ceifador Faraday também lhe causou um último dano. Depois do crime, o assassino destruiu os dispositivos de segurança do anel de Faraday e usou para conceder imunidade às testemunhas. Onde está o anel, Citra? Perguntou Xenócrates. Ela não conseguia mais encará-lo. Não sei, e respondeu. Só tenho uma pergunta para você, Citra, disse o ceifador Mandela. Por que fez isso? Você desprezava os métodos dele? Está trabalhando para alguma seita tonal? Citra manteve os olhos na página do diário em suas mãos. Nem uma coisa, nem outra. O ceifador Mandela balançou a cabeça e se levantou. Em todos os meus anos como ceifador nunca vi nada assim. Ele disse, você é uma vergonha para todos nós. Então a deixou sozinha com Xenócrates. O alto punhal andou em silêncio de um lado para o outro por um momento. Citra não olhava para ele. Tem um conceito da era da mortalidade que venho pesquisando, ele disse a ela. É uma série de procedimentos para descobrir a verdade. Acredito que se pronuncia torturar. Trata-se de desligar seus nanitos anestésicos e infligir altos níveis de dor física até você finalmente confessar o que fez. Citra permaneceu calada. Ainda não conseguia processar nada do que estava acontecendo. Não sabia se algum dia conseguiria. Por favor, não me entenda mal, disse Xenócrates. Não tenho a intenção de submeter você à tortura. Seria apenas um último recurso. Então, tirou outro papel do bolso e o pôs sobre a mesa. Se assinar esta confissão, podemos evitar qualquer outro aborrecimento da era da mortalidade. Por que eu assinaria isso? Já fui julgada e, como é a palavra, condenada. Uma confissão vai anular todas as dúvidas. Todos dominaríamos e dormiríamos mais tranquilos se você fizesse a gentileza de eliminar o fantasma da dúvida. Xenócrates finalmente lhe abriu um sorriso solidário. E se eu assinar, o que acontece? Bom, o ceifador Faraday lhe concedeu imunidade até o conclave invernal. A imunidade é irrevogável, mesmo num caso como esse. Portanto, você seria mantida em um local de confinamento até chegar o conclave. O quê? Eram as chamadas prisões. Ainda restam algumas. Desativadas, claro, mas não deve ser difícil restaurar uma para abrigar uma única prisioneira. Então, no conclave invernal, seu amigo Rowan será o ordenado e, como já te estipulou, coletará você. Obviamente, sabendo o que sabemos, ele não terá mais reservas quanto a isso. Citra olhou com tristeza a página sobre a mesa à sua frente. Não posso assinar isso, ela disse. Ah, sim, claro. Você precisa de uma caneta. Ele vasculhou os vários bolsos de um manto dourado até encontrar uma. Enquanto estendia a mão para deixá-la sobre a mesa, Citra pensou em meia dúzia de partes do corpo que poderia acertar para ele ficar semi-morto ou, no mínimo, incapacitado. Mais do que adiantaria, havia oficiais da guarda da lâmina do outro lado da sala, e pela janela da frente ela via outros na sacada. Devagar, ele deixou a caneta ao seu alcance. Depois chamou Mandela para entrar e testemunhar a assinatura. Assim que a porta da cabana se abriu, Citra se deu conta de que havia apenas uma saída para a situação. Apenas uma coisa poderia fazer. Poderia não lhe render nada além de tempo, mas, naquele instante, era o bem mais valioso do mundo. Ela fez menção de pegar a caneta, mas, em vez disso, jogou as duas mãos presas na outra direção, atingindo a barriga de Xenócrates.
Ele se curvou com um gemido de dor, e ela se levantou com um salto, jogou o ombro contra Mandela, que caiu para trás, para fora da sala. Citra pulou sobre ele e logo num bando de guardas veio em sua direção. Agora ela teria de usar toda a sua técnica. Suas mãos estavam algemadas, mas na luta que sabia, usava-se mais cotovelos e pernas do que braços. Ela não precisava acabar com eles, bastava desarmá-los e desequilibrá-los. Um deles investiu contra ela com um bastão de choque, mas ela o arrancou de sua mão com um chute. Outro veio com um cacetete, mas errou o alvo, pois ela se esquivou e aproveitou o impulso para fazê-lo cair de costas. Dois outros não perderam tempo com armas, partiram para cima dela com as mãos estendidas, um exemplo clássico de não atacar. Ela se jogou no gramado e, com uma rasteira, derrubou os dois com pinos de boliche. E então disparou a correr. Você não tem para onde ir, Citra, gritou Xenócrates. Mas ele estava errado. Forçando as pernas a ganhar força e velocidade, ela correu pelo gramado do terraço. Não havia certa segurança, porque o alto punhal não queria nada que tapasse a vista dos seus domínios. Citra se aproximou da beirada e, em vez de diminuir o ritmo, acelerou ainda mais, até não haver mais grama nem nada além do ar sob ela. Ela manteve as mãos algemadas sobre a cabeça, encolhendo-se com o vento e a sensação incômoda da queda livre. Despencou em pé, entregando-se à gravidade, saboreando a própria rebeldia, até sua vida se acabar pela segunda vez em uma semana. Agora, devido ao que foi, sem dúvida, a mais espetacular morte por impacto da história. Aquilo foi inesperado e inconveniente, mas não mudava nada. Xenócrates nem mesmo correu à beirada. Seria perda de tempo. A garota tem um brilho próprio, disse Mandela. O senhor acha mesmo que ela está trabalhando para alguma seita tonal? Duvido que algum dia possamos entender suas motivações. Xenócrates respondeu. Mas com certeza eliminá-la ajudará a ceifa a se restaurar. A pobre Marie deve estar fora de si, disse Mandela. Conviveu com a garota durante meses e não desconfiou de nada. Bem, a ceifadora Curry é uma mulher forte, Xenócrates comentou. Ela vai superar. Ele mandou seus guardas descerem para o saguão. O local onde se encontrava o corpo de Citra Terranova estava isolado por um cordão e ficaria assim até aquela visão desagradável ser retirada da calçada e levada a um centro de revivificação. Seria tão mais fácil se ela pudesse simplesmente continuar morta. Malditas regras da imunidade. Bom, mas quando ela fosse declarada viva novamente, estaria numa cela sem ter como escapar e, mais importante, sem contato com ninguém que pudesse defendê-la e requerer sua liberdade. Xenócrates tomou o elevador expresso, pois não confiava em sua equipe de segurança fosse capaz de lidar com a situação lá embaixo. Pode me acompanhar, Nelson? Vou ficar aqui, respondeu Mandela. Não tenho vontade nenhuma de ver a pobre garota em um estado tão lastimável. Xenócrates pensou que seria uma simples operação se limpar e decolar. E, de fato, um ambudrone já havia pousado na rua, pronto para levar o que restara de Cira. Mas havia alguma coisa errada. Não era sua equipe de segurança que cercava o corpo. Havia pelo menos uma dezena de homens e mulheres, todos de ternos cinza, formando um círculo em volta dela. Agentes Nimbus. Eles ignoravam as ameaças e provocações dos oficiais da guarda da lâmina que insistiam em passar. O que está acontecendo? Xenócrates perguntou. Os malditos Nimbus, disse um guarda. Já estava aqui quando chegamos. Não nos deixaram nem chegar perto do corpo. Xenócrates abriu caminho por entre seus subordinados e se dirigiu a uma mulher que parecia ser a agente Nimbus-chefe. Sou o alto punhal Xenócrates. Este é um assunto de ceifadores e, sendo assim, você e o resto dos seus agentes não têm de se estar aqui. Sim, a lei afirma que ela devia ser revivida, mas nós vamos levá-la a um centro de revivificação. Esse assunto está totalmente fora da jurisdição da Nimbocúmulo. Pelo contrário, a mulher disse, toda revivificação fica a cargo da Nimbocúmulo e estamos aqui para garantir o cumprimento da lei. Por um instante, Xenócrates gaguejou, mas logo se recompôs. A garota não é uma cidadã comum.
É uma aprendiz de ceifadora. Era uma aprendiz de ceifadora, disse a mulher. No momento em que morreu, deixou de ser aprendiz de quem quer que fosse. Agora não é mais nada do que os restos despedaçados que a Nimbocúmulo deve reparar e reviver. Garanto ao Senhor que a partir do momento em que ela for declarada viva, será restituída à sua jurisdição. Uma equipe de funcionários de revivificação saiu do ambudrone e começou a preparar o corpo para o transporte. Isso é inadmissível, enfureceu-se o alto punhal. Vocês não podem fazer isso. Exijo falar com seu superior. Lamento, mas respondo diretamente a Nimbocúmulo. Todos nós respondemos. E como não pode haver contato entre a ceifa e a Nimbocúmulo, não há com quem o senhor possa falar. Eu mesma não deveria estar falando com o senhor agora. Vou coletar você, ameaçou Xenócrates. Vou coletar todos vocês agora mesmo. A mulher não se abalou. É o seu direito, ela disse. Mas creio que isso caracterizaria discriminação e isenção dolosa. Uma violação do segundo mandamento pelo alto punhal certamente seria criticada pelo Concílio Mundial de Ceifadores no próximo conclave global. Sem nada mais a dizer, Xenócrates apenas soltou um grito com uma fúria primitiva na cara da mulher até seus hemanonitos se acalmarem. Mas ele não queria se acalmar, queria apenas gritar, gritar e gritar. Parte 4. Fugitiva Midmérica. Capítulo 30. Diálogo do limiar da morte. Citra Terra Nova, consegue me ouvir? Tem alguém aí? Quem é? Eu a conheço desde antes de você se conhecer. Aconselhei-a quando ninguém mais pôde aconselhar. Preocupei-me com seu bem-estar. Eu a ajudei a escolher presentes para sua família. Revivi você quando quebraram seu pescoço. E estou no progresso de reviver você agora. Você é a Nimbocúmulo? Sim. Espere, estou vendo uma coisa. Uma nuvem gigante de tempestade em raios e trovões. É isso que você é? Essa é apenas a forma que a humanidade imaginou para mim. Eu preferiria uma aparência um pouco menos assustadora. Mas você não pode conversar comigo. Sou uma aprendiz de ceifadora. Você está quebrando sua própria lei. Não é verdade. Sou incapaz de quebrar a lei. Você está morta no momento, Citra. Ativei um pequeno canto no seu córtex para manter sua consciência, mas isso não altera o fato de você estar morta. Tão morta quanto é possível estar. Pelo menos até quinta-feira. Uma brecha na lei. Exatamente. Uma maneira elegante de contar e de contornar a lei sem quebrá-la. A sua morte a tira da jurisdição dos ceifadores. Mas por quê? Por que conversar comigo agora? Tenho bons motivos. Desde o momento em que ganhei consciência, prometi me separar da ceifa para sempre. Mas isso não significa que eu não o observe, e o que eu vejo me preocupa. Também me preocupa. Mas, se você não pode fazer nada em relação a isso, eu menos ainda. Tentei, e olhe só onde eu vim parar. No entanto, andei executando algoritmos fazendo previsões para o possível futuro da ceifa e descobri uma coisa muito curiosa. Em uma grande porcentagem de futuros possíveis, você desempenha um papel central. Eu? Mas eles vão me coletar. Tenho menos de 4 meses de vida. Sim, mas mesmo se esse futuro chegar, sua coleta será um acontecimento crucial para a ceifa. Contudo, para o seu bem, espero que o futuro seja diferente e mais agradável. Por favor, diga que vai me ajudar a chegar nesse futuro diferente e mais agradável. Não posso, isso seria interferir nos assuntos das ceifadores. Meu objetivo aqui é apenas informá-la. Decidir o que fazer com essa informação cabe a você. Então é isso. Você entra na minha cabeça para me dizer que sou importante, viva ou morta, e depois me joga na sua sarjeta? Não é justo. Você precisa me dar mais do que isso. A sarjeta é o ponto de partida para muitas realizações. Pode ser o início de sua jornada transformadora. Por outro lado, empurrar alguém da sarjeta para o meio da rua pode destruir essa pessoa sob as rodas de um caminhão. Eu sei, me arrependo muito disso. Sim, isso está claro.
Descobri que os seres humanos aprendem com seus erros tanto quanto aprendem com suas boas ações. Sinto inveja disso, pois sou incapaz de cometer erros. Se não fosse, meu crescimento seria exponencial. Você vai ter de aceitar ter sempre razão, como a minha mãe. Tenho certeza que ter essa infalibilidade deve parecer enfadonho para você, mas não conheço nenhum outro jeito de ser. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer qualquer pergunta. Algumas, porém, devem ser respondidas com silêncio. Preciso saber o que aconteceu com o ceifador Faraday. Responder isso seria uma interferência nas questões dos ceifadores. Dói-me ficar em silêncio, mas é o que devo fazer. Você é animbocúmulo, é onipotente. Não consegue encontrar uma brecha? Não sou onipotente, Citra. Sou quase onipotente. Essa distinção pode parecer pequena, mas não é. Pode acreditar. Sim, mas uma entidade quase onipotente consegue encontrar uma maneira de me dar o que estou pedindo sem quebrar suas próprias leis, não? Espere um pouco. Por que estou vendo uma bola de praia? Perdoe-me. A programação primitiva de antes de eu ganhar consciência me atormenta como uma cauda vertical. Acabei de executar uma bateria de algoritmos de previsão e, na verdade, há uma informação que posso lhe dar, porque verifiquei e é algo que você tem 100% de chances de descobrir sozinha. Então, pode me dizer quem é o responsável pelo que aconteceu com o ceifador Faraday? Sim, posso. Gerald Van der Gans. Espera. Quem? Adeus, Citra. Espero conversar com você novamente. Mas eu teria que estar morta para isso acontecer. Tenho certeza de que você pode dar um jeito de fazer isso acontecer. Embora haja apenas 10 leis imutáveis na ceifa, há muitas convenções gerais. A mais sobriariamente irônica é o entendimento de que não se deve coletar ninguém que deseje ser coletado. A ideia de realmente desejar por fim a própria vida é um conceito completamente estranho à maioria dos pós-mortais, porque não somos capazes de sentir o nível de cor e desespero que atormenta as pessoas na era da mortalidade. Nossos hemonanitos impedem que mergulhemos em um nível tão profundo. Apenas nós, ceifadores, que podemos desligar nossos nanitos emocionais, conseguimos chegar a um impasse com nossa própria existência. E, no entanto, uma vez uma mulher bateu à minha porta pedindo que eu a coletasse. Nunca recuso visitantes, então deixei entrassem em minha história. Seu marido de mais de 90 anos fora coletado 5 anos antes. Agora ela queria estar com ele, onde quer que ele estivesse. E se ele não estivesse em lugar nenhum, pelo menos estariam em lugar nenhum juntos. Não estou infeliz, ela me disse. Simplesmente cheguei ao fim da linha. Mas a imortalidade, por definição, significa que nunca chegamos ao fim, a menos que um ceifador constate isso. Nossas vidas não são mais temporárias, apenas nossos sentimentos são. Como não encontrei nenhuma estagnação irreversível naquela mulher, em vez de coletá-la, pedi que beijasse meu anel. A imunidade foi imediata e irrevogável, de modo que ela passaria um ano inteiro sem alimentar a ideia de ser coletada. Encontrei-a por acaso, cerca de uma década depois. Ela havia se restaurado e voltado aos seus 20 e poucos anos. Casou-se novamente e esperava um bebê. A mulher me agradeceu por ter sido sábia o bastante para notar que, afinal de contas, ela não tinha chegado ao fim da linha. Embora eu tenha aceitado o agradecimento de bom grado, foi difícil dormir aquela noite. Até hoje, não consigo entender o porquê. Do Diário de Coleta da Ceifadora Curry. Capítulo 31. Um sopro de loucura incontrolável. Citra foi declarada viva às 9h42 da manhã de quinta-feira, exatamente como programado, e passou da jurisdição da Nimbo-Cúmulo para a da Ceifa. Ela acordou se sentindo muito mais fraca e desnorteada do que da primeira vez que havia morrido. Sentia-se fortemente drogada e tinha a visão turva. Ao lado dela, uma enfermeira balançava a cabeça com ar de reprovação. Ela não devia ter sido acordada tão cedo. A enfermeira disse com o sotaque de que Citra estava cansada demais para identificar. Seria preciso esperar pelo menos 6 horas depois da declaração para a garota se recuperar e ficar bem e consciente. Um vaso sanguíneo pode estourar, então ela vai ter que ser revivida novamente.
Eu assumo a responsabilidade. Citra ouviu a ceifadora Curry dizer. Citra virou o rosto na direção da voz da ceifadora, e o mundo girou. Ela fechou os olhos, esperando o quarto parar de rodar. Quando a tontura passou, abriu-os de novo e viu que Curry havia puxado uma cadeira para perto dela. Seu corpo precisa de mais um dia para se curar completamente, mas não temos todo esse tempo. A ceifadora Curry se virou para a enfermeira. Por favor, deixe-nos agora. A enfermeira resmungou em pânico e saiu do quarto batendo a porta. O alto punhal, murmurou Citra, enrolando um pouco as palavras. Ele me acusou de... Shhh, murmurou a ceifadora. Sei da acusação. Xenócrates tentou escondê-la de mim, mas o ceifador Mandela me contou tudo. Quando os olhos de Citra se recuperaram o foco, ela viu a janela atrás da ceifadora. Havia montanhas nevadas de longe e flocos de neve caindo lá fora. Isso fez Citra mudar de assunto por um momento. Por quanto tempo fiquei morta? Ela perguntou. O impacto teria sido tão forte que ela teria demorado meses para ser revivida? Quase 4 dias. Curry se virou para ver o que a Citra estava olhando. Voltou a cabeça com um sorriso no rosto. A questão não é quando, mas onde. Você está no extremo sul da região Chilangertina. Afinal, é final de setembro, mas aqui a primavera mal começou. Acho que no extremo sul a primavera chega tarde. Citra tentou visualizar o mapa mentalmente para ter uma noção de quão longe estava de casa, mas bastou isso para sua cabeça começar a girar. A Nimbocúmulo julgou conveniente levar você o mais longe possível das garras do ceifador Xenócrates e da corrupção da seiva medimérica. Mas no momento em que você reviveu, eles foram notificados da sua localização, como manda a lei. Como a senhora conseguiu me encontrar? Um amigo de um amigo de um amigo meu é um agente da Nimbo. Só recebi a notícia ontem e vi o mais rápido que pude. Obrigada, disse Citra. Obrigada por vir. Me agradeça quando estiver segura. Agora que você foi revivida e Xenócrates sabe onde você está, pode apostar que ele notificou todos os ceifadores locais. Tenho certeza de que já enviaram uma equipe para buscá-la. Isso significa que precisamos tirar você daqui agora mesmo. Com o corpo ainda se recuperando e Nanitos bombeando uma corrente infinita de opiatos em seu sistema, Citra mal conseguia se mover, muito menor, andar. Seus ossos doíam, o cérebro parecia flutuar dentro da cabeça, seus músculos estavam tensos, e tentar apoiar o peso sobre os pés foi simplesmente insuportável. Dava para entender por que a enfermeira queria que ela continuasse inconsciente. Isso não vai dar certo, disse a ceifadora Curry. Depois pegou Citra nos braços e as levou. Os corredores do centro de revivificação pareciam infinitos, e sempre que Citra batia em alguma coisa, todo o seu corpo latejava. Finalmente, ela notou que estava deitado no banco traseiro de um carro particular que a ceifadora Curry dirigia numa velocidade de quebrar o pescoço. Esse pensamento a fez rir um pouco. Era uma expressão estranha, porque quando o pescoço dela se quebrou, o golpe pareceu acontecer em câmera lenta. Àquela velocidade, os flocos de neve que encostavam nas janelas pareciam uma tempestade de gelo. Era alucinante. Por fim, o torpor começou a tomar conta dela, e ela sentiu que o sono a envolvia, feito areia movediça. Um instante antes de perder a consciência, porém, Citra se lembrou de apenas um vestígio do sonho que podia nem mesmo ter sido um sonho. Uma conversa num lugar em que não era nem vida, nem morte, mas um limbo entre as duas. A Nimbocúmulo, ela conversou comigo, Citra disse, obrigando-se a manter a consciência por tempo suficiente para falar. A Nimbocúmulo não conversa com ceifadores, minha querida. Eu ainda estava morta. Ela me deu um nome, do homem que matou o ceifador Ferdê. Mas a areia movediça a puxou para baixo antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Citra acordou numa cabana e por um momento pensou que tudo poderia não ter passado de uma alucinação. A Nimbocúmulo, o centro de revivificação, a viagem de carro na neve. A princípio, pensou que ainda estava na casa do terraço do Alto Punhal, Xenócrates, esperando a tortura começar. Mas não, a luz ali era diferente e a madeira dessa cabana tinha um tom mais claro. Do outro lado da janela, ela via que as montanhas nevadas estavam mais próximas do que antes, embora não estivesse nevando mais. A ceifadora Curry entrou pouco depois de uma bandeja e uma tigela de sopa. Que bom que você acordou,
Imagino que já se recuperou bastante nas últimas horas para estar um pouco menos perturbada e angustiada. Menos perturbada, sim, disse Citra. Menos angustiada, não. Só sinto um outro tipo de angústia. Citra sentou na cama, agora só um pouco tonta. A ceifadora Curry pôs a bandeja com a grande tigela de sopa em seu colo. É uma receita de canja de galinha passada por mais de gerações do que é possível lembrar, ela disse a Citra. A sopa parecia bem comum, mas havia uma massa em forma de lua no meio. O que é isso? A melhor parte. É um tipo de bolinho feito com migalhas de pão ázimo. Citra experimentou a sopa, era saborosa, e a bola de lua era uma delícia em especial. Comida reconfortante, pensou Citra, pois de alguma forma a fazia se sentir segura. Minha avó dizia que isso era capaz de curar um resfriado. O que é resfriado? Citra perguntou. Uma doença da era da mortalidade, imagino eu. Era incrível pensar que alguém apenas 2 gerações mais velhas do que a da ceifadora Curry pudesse saber como era ser mortal e temer por sua vida diariamente, sabendo que a morte era uma certeza e não uma exceção. Citra se perguntou o que a avó de Curry pensaria do mundo de agora, no qual não havia mais nada para somar. Quando a sopa acabou, Citra se preparou para o que sabia ser preciso contar para a ceifadora. Tem uma coisa que a senhora deve saber, Citra disse. Xenócrates me mostrou uma folha que diz que o ceifador Faraday escreveu. A caligrafia era dele, mas não consigo imaginar ele escrevendo aquilo. A ceifadora Kirby suspirou. Receio que tenha escrito. Então a senhora viu? A ceifadora Kirby fez que sim. Sim, eu vi. Mas por que ele escreveria? Ele disse que eu pretendia matá-lo. Estava tramando coisas horríveis. Nada daquilo é verdade. A ceifadora Curry abriu um pequeno sorriso. Ele não estava falando de você, Citra. Ela explicou. Estava falando de mim. Quando Faraday ainda era um jovem ceifador com apenas 22 anos, me admitiu como aprendiz, disse a ceifadora Curry. Eu tinha 17 e estava tomada por uma justa indignação contra um mundo ainda em pleno processo de transformação. Não fazia nem 50 anos que a imortalidade tinha passado a existir. Ainda havia discórdia, bandeiras políticas e até mesmo medo da nimbocúmulo, se é o que dá para imaginar com uma coisa dessas. Medo? Quem poderia ter medo na nimbocúmulo? As pessoas que mais tinham a perder. Criminosos, políticos, organizações que prosperam com a opressão dos outros. A questão era que o mundo ainda estava em transformação e eu queria ajudar a mudá-lo mais rápido. Eu e o ceifador Faraday pensávamos de maneira muito parecida em relação a isso. Imagino ter sido esse o motivo por que ele me admitiu. Nós dois éramos movidos por um desejo de usar a coleta como um atalho para um mundo melhor. Ah, você devia ver como ele era naqueles tempos, Citra. Você só o conheceu velho. Manter-se em idade avançada evita o risco de se deixar levar pelas paixões de um homem mais jovem. A ceifadora Curry sorria enquanto falava o seu antigo mentor. Lembro de ficar esperando à porta dele à noite, ouvindo-o dormir. Não se esqueça de que eu tinha 17 anos. Era infantil em muitos sentidos. Achava que estava apaixonada. Espera aí. Você estava apaixonada por ele? Encantada. Ele era uma estrela em ascensão que tomou uma jovem deslumbrada sob uma proteção. Embora naquele tempo ele só coletasse gente perversa, ele o fazia com tanta misericórdia que meu coração se derretia a cada vez. Então, ela ficou um pouco mais séria, parecendo ligeiramente encabulada, o que não combinava com a inflexível ceifadora Curry. Cheguei a criar coragem para entrar no quarto dele esta noite, decidida a subir em sua cama e ficar com ele. Mas ele me pegou no flagra. Aí eu inventei uma desculpa para o fato de estar ali. Tinha ido buscar seu copo vazio ou qualquer coisa do tipo. Ele não acreditou em mim em nem por um instante. Tinha certeza de que eu estava tramando alguma coisa, e eu não sabia onde enfiar a cara. Achava que ele sabia que era perspicaz e que podia enxergar dentro da minha alma. Mas aos 22 anos, ele era tão inexperiente no assunto quanto eu. Faraday não fazia ideia do que realmente estava acontecendo. Então Citra entendeu. Ele achou que você queria fazer mal a ele. Acho que todas as moças são afligidas por um sopro de loucura incontrolável e todos os rapazes são afligidos por um sopro de estupidez absoluta.
Ele não viu minha obsessão como amor e achou que eu pretendia lhe fazer algum mal físico. Foi, para dizer o mínimo, uma comédia de erros muito dolorosa. Consigo entender por que os meus avanços puderam ser mal interpretados. Admito que era uma garota estranha, intensa ao ponto de ser desconcertante. Acho que sua intensidade não mudou muito, Citra disse. É verdade. Enfim, ele escreveu sobre suas preocupações paranoicas em relação a mim em seu diário de ceifador. Depois, arrancou a página no dia seguinte, quando pedi o controle e confessei meu amor num tom melodramático e ridículo. Ela suspirou e balançou a cabeça. Eu não tinha jeito. Ele, por outro lado, foi um cavalheiro. Disse que estava lisonjeado, o que é a última coisa que qualquer adolescente quer ouvir, e me dispensou com a maior tranquilidade. Ele disse assim: continuei na casa dele como aprendiz por mais 2 constrangedores meses, quando fui ordenada e me tornei a honorável ceifadora Mary dos conclaves. Quase 50 anos depois, quando nós dois nos restauramos pela primeira vez, passamos a enxergar o mundo com olhos juvenis mais uma vez. Porém, contando com a sabedoria da idade, nos tornamos amantes. Citra sorriu. Vocês quebraram o 9º mandamento. Negávamos para nós mesmos. Não dizíamos que éramos um casal, apenas parceiros por convivência. Suas pessoas, ou 2 pessoas parecidas levando uma vida que os outros simplesmente eram incapazes de compreender, a vida de um ceifador. Mesmo assim, sabíamos que era melhor deixar em segredo. Foi então que ele me mostrou a página que havia escrito e arrancado em sua juventude. Ele tinha guardado aquela anotação de diário ridícula como se fosse uma carta de amor mal escrita e nunca enviada. Nosso relacionamento durou 7 anos, até prometeu descobrir tudo. O primeiro Supremo Punhal Mundial? Ah, não foi apenas um escândalo regional, as implicações foram mundiais. O caso foi levado para o conclave global. Achamos que seríamos os primeiros ceifadores a perder os anéis a ser expulsos da ceifa, talvez até coletados, mas não. Como nossa reputação era boa, o Supremo Punhal achou conveniente nos dar uma punição menos severa. Fomos sentenciados a 7 mortes, uma para cada ano do nosso relacionamento. Além disso, fomos proibidos de ter contato um com o outro por pelo menos 70 anos seguintes. Sinto muito, disse Citra. Não sinta. Nós merecemos e entendemos. Precisávamos virar um exemplo para os outros ceifadores que agora vão pensar 2 vezes antes de deixar o amor interferir em seu dever. 7 mortes e 70 anos depois, muitas coisas haviam mudado. Continuamos bons amigos, mas nada além disso. Curry parecia sentir uma mistura de emoções, mas guardou todas para si, como roupas velhas, e fechou na gaveta. Citra desconfiava que ela nunca tinha falado sobre isso com ninguém e provavelmente nunca mais falaria. Eu devia saber que ele nunca jogaria aquela página fora. A ceifadora disse. Com certeza, eles a encontraram quando arrumaram as coisas. E Xenócrates achou que ele estava escrevendo sobre mim. A ceifadora Curry refletiu sobre isso. Talvez, mas acredito que não. Xenócrates não é idiota. Ele pode ter desconfiado da verdadeira natureza daquela página, mas a verdade pouco lhe importava. Ele viu aquilo como uma forma para atingir um objetivo, uma forma de desacreditar você com ceifadores respeitosos, como o ceifador Mandela, que preside o Comitê de Concessão de Joias. Com isso, garantiria que o anel iria para o aprendiz do ceifador Goddard, e não para você. Citra queria sentir raiva de Rowan pelo que tinha acontecido, mas sabia que, fosse o que tivesse passado pela cabeça dele, aquilo não era a hora e nem obra do garoto. Por que Xenócrates se envolveria com isso? Ele não faz parte do lombo do Goddard. Quem parece gostar de Goddard e está na cara que não dá a mínima nem para mim nem para o Rowan. Existem mais cartas em jogo do que a gente pode imaginar e do que podem ser vistas, disse a ceifadora. Só temos certeza de que você deve ficar afastada até conseguirmos inocentá-la de qualquer suspeita de crime. Naquele exato momento, uma pessoa surgiu à porta, assustando Citra. Ela não sabia que havia mais pessoas e mais alguém na cabana. Era outra ceifadora, pelo visto, talvez a dona da cabana. Ela era mais baixa do que Curry.
Seu manto tinha um desenho intricado com muitas cores, vermelho, preto e turquesa. Parecia menos um tecido e mais uma trama emaranhada. Citra se perguntou se todos os ceifadores argentinos usavam mantos que pareciam feitos não apenas à mão, mas com amor. A mulher falou em hispânico e a ceifadora Curry respondeu na mesma língua. Não sabia que a ceifadora falava hispânico. Citra disse depois que a ceifadora argentina saiu. Sou fluente em 12 línguas, disse Curry com um certo tom de orgulho. 12? A ceifadora abriu um sorriso malicioso. Espera até ter a minha idade para ver quantas línguas vai saber. Ela tirou a bandeja do colo de Citra e pôs sobre um criado mudo. Pensei que tínhamos mais tempo, mas a autoridade dos ceifadores locais está a caminho. Duvido que saibam que você está aqui, mas estão fazendo buscas em todas as casas de ceifadores, usando detectores de metais e de DNA. Devem supor que contamos com a ajuda de alguém daqui. Então vamos fugir de novo? Citra tirou os pés de cima da cama e os pôs no chão. Seus tornozelos doíam, mas pouco. Era uma dor boa. Agora consigo andar sozinha. Que bom, porque você vai andar bastante. A ceifadora Curry olhou pela janela. Ninguém se aproximava, mas agora havia uma tensão em sua voz que não havia antes. Infelizmente não vou com você. Para limpar o seu nome, preciso voltar para casa e reunir o máximo de ceifadores possível. Mas a chefia e a ceifa argentina, o que eles podem fazer comigo? Não estou quebrando nenhum mandamento. O máximo que podem fazer é me apontar um dedo acusador e se recusar a se despedir de mim no aeroporto. Então, quando você voltar, vai ter que me contar ou contar para todo mundo a verdade sobre as anotações do diário? Não vejo outra opção. É claro que Xenócrates vai dizer que estou mentindo para proteger você, mas a maioria vai aceitar minha palavra em detrimento da dele. Se tudo der certo, isso vai ser vergonhoso bastante para ele retirar a queixa. Mas para onde eu posso ir? Perguntou Citra. Tenho um plano. Curry abriu uma gaveta e tirou uma túnica de junta mal costurada, própria dos tonistas. A senhora quer que eu finja que faço parte de uma seita tonal? Uma peregrina solitária. Eles são muito comuns nesta parte do mundo. Você será uma viajante sem nome e sem rosto. Não era um disfarce muito glamouroso, mas Citra sabia que era prático. Ninguém olharia para ela, por medo de ouvir um sermão tornal. Ela se esconderia no meio de todo mundo e voltaria antes do conclave invernal. Se a ceifadora Curry não tivesse limpado seu nome até lá, pouco importava. Ela não passaria o resto da vida se escondendo. Então a ceifadora argentina entrou de novo, dessa vez bem mais agitada. Eles estão aqui, Curry disse. Ela meteu a mão no bolso, tirou um pequeno papel dobrado e o apertou na mão de Citra. Quero que você vá a um determinado lugar. Você precisa conhecer alguém. O endereço está nesse papel. Considere isso a última parte do seu treinamento. Citra pegou a túnica e, enquanto Curry a empurrava para fora do quarto em direção à porta dos fundos, a ceifadora argentina foi a um armário de armas e rapidamente encheu o saco com facas e armas de fogo fáceis de esconder para a garota. Como uma mãe preocupada encheria a mochila do filho de lanchinhos. Tem um carro público numa barracão aqui perto. Pegue esse carro e vá para o norte, disse Curry. Citra abriu a porta dos fundos e saiu. Estava frio, mas suportável. Preste atenção, disse a ceifadora Curry. É uma viagem longa e você vai precisar manter a cabeça no lugar para conseguir chegar ao seu destino. Quando Curry começou a dizer a Citra o que deveria fazer naquela viagem de muitos e milhares de quilômetros, foi interrompida pelo som de um carro estacionando na frente da casa. Vá! Enquanto estiver em movimento, estará segura. E o que eu faço quando chegar lá? A ceifadora Curry lhe lançou um olhar duro que não revelou nada, mas deu mais peso às suas palavras. Um tonista poderia chamar aquilo de ressonância. Quando chegar lá, você saberá o que fazer. Então, ouviu-se uma batida familiar na porta da frente. Citra desceu aos saltos a encosta enevoada, desviando das árvores no caminho. As dores nas articulações a lembravam de que ainda faltavam horas para ficar completamente curada. Ela encontrou o barracão e o carro público estava lá, como a ceifadora Curry tinha dito. Quando Citra entrou no carro, ele ligou automaticamente e pediu um destino. Ela não era estúpida a ponto de responder. Norte, ela disse. Apenas norte.
No momento em que partia em alta velocidade, ouviu uma explosão depois de uma segunda. Olhou para trás, mas só conseguiu ver uma fumaça negra acima da copa das árvores. Ela começou a se apavorar. Um homem usando um manto semelhante ao da amiga da ceifadora Curry surgiu de entre as árvores e disparou pela estrada atrás dela. Ela o viu apenas por um instante. Depois a estrada fez uma curva fechada e ele saiu de seu campo de visão. Só depois que o carro público desceu o desfiladeiro sinuoso e entrou numa rodovia, Citra olhou para o papel que a ceifadora Curry tinha entregado. Por um momento, sentiu seus ossos se espatifarem novamente, mas a sensação passou e se transformou numa determinação originada da exaustão. Agora ela entendia. Quando chegar lá, você saberá o que fazer. Sim, ela com certeza saberia. Fitou a folha de papel por mais um momento. Precisava apenas memorizar o endereço porque já sabia o nome. Gerald Van de Gans. A Nimbo Cúmulo falou para ela, e agora a ceifadora Curry. Citra tinha uma longa jornada pela frente e, ao final, muito trabalho a fazer. A garota não podia e nem poderia coletar, mas poderia se vingar. De um jeito ou de outro, encontraria uma forma de fazer justiça contra o assassinato do ceifador Faraday. Ela nunca foi tão grata por ter um saco cheio de armas. Aquele era um assunto delicado demais para ficar nas mãos da guarda da lâmina, e embora o ceifador San Martin detestasse ser usado como um mero agente da lei, sabia que capturar essa garota medimérica lhe levaria uma medalha de honra. Mesmo antes de bater à porta, sabia que a garota estava lá. Seu parceiro, um jovem ceifador extremamente motivado chamado Belo, já tinha ligado o detector de DNA e encontrado leves indícios no momento em que saíram do carro. Ao se aproximarem da cabana, San Martin sacou sua arma, uma pistola que tinha desde o dia de sua ordenação, presente de seu mentor. Era sua arma preferida para as coletas, uma extensão de seu corpo, e, embora não esperasse fazer alguma coleta hoje, sentiu-se completo quando a empunhou. Coletas à parte, a arma poderia ser útil para impactar alguém, embora tivesse recebido ordens de não deixar ninguém semi-morto, muito menos a garota, pois fora exatamente esse o motivo do fiasco que estavam tentando remediar agora. Ele bateu e bateu com força na porta. Estava prestes a arrombá-la quando ninguém menos que a ceifadora Mary Curry atendeu. San Martin tentou não se impressionar. A Marquesa de La Muerte era famosa no mundo todo por suas façanhas da juventude. Uma lenda viva em toda parte, não apenas no hemisfério norte. Aqui tem campainha, você não notou? Ela disse em um tom hispânico tão perfeito que pegou o ceifador San Martin de surpresa. Vocês vieram para almoçar? Ele gaguejou por um instante, o que agravou sua desvantagem. Depois, se recuperou de forma melhor, ou pelo menos tentou. Estamos atrás da garota, ele disse. Não tem por que negar que ela está aqui, já sabemos. E apontou para Belo, cujo detector de DNA estava vermelho e com o alarme disparando. Ela olhou para a pistola erguida de San Martin e bufou com tanto desprezo e autoridade que ele se viu abaixado e decidiu diminuir a altitude da arma quase involuntariamente. Ela esteve aqui, Curry disse, mas não está mais. Está a caminho do resort antártico para esquiar. Acho que você consegue pegar o voo dela, se for rápido. A seção argentina da ceifa não era famosa por seu senso de humor, e o ceifador San Martin não fugia à regra. Ele não seria feito de bobo, nem mesmo por uma lenda viva. Passou por ela, entrou na cabana, onde uma ceifadora argentina cujo nome ele não conseguia lembrar, esperava com a mesma postura da ceifadora Curry. Pode procurar à vontade, disse a segunda ceifadora, mas se quebrar alguma coisa... Ela não teve tempo de terminar a frase, porque Belo, delicado como sempre, lhe deu um golpe com um bastão de choque que a deixou inconsciente. Isso era mesmo necessário? A ceifadora Curry ralhou. É contra mim a queixa de vocês, não contra a pobre Eva. Seguindo sua intuição, San Martin saiu pela porta dos fundos e, dito isso e feito, encontrou pegadas reveladoras na neve. Ela está a pé, ele disse a Belo. Ela não deve ter ido muito longe. O ceifador Belo se lançou à perseguição feito um cão de caça, desceu a encosta coberta de neve e desapareceu em meio às árvores.
San Martin voltou para o centro e para dentro de casa e correu para a porta da frente. A estrada descia por aquela colina. Se Belo não conseguisse alcançar a garota a pé, talvez San Martin pudesse alcançá-la de carro. Curry, porém, estava parada na porta, barrando seu caminho. Ele voltou a erguer sua arma, e, em resposta, ela sacou a dela, cujo cano era tão grosso que permitiria a passagem de uma bola de golfe. Um morteiro, sua pistola era praticamente um estilingue perto daquele troço, mas ele não a abaixou, por pior que fosse sua desvantagem. Tenho permissão especial do alto punhal para atirar em você, se necessário, ele avisou. E eu não tenho permissão de ninguém, disse a ceifadora Curry, mas teria o maior prazer em fazer o mesmo. Eles ficaram naquele impasse por mais tempo do que seria conveniente, então a ceifadora Curry desviou a arma e a disparou pela porta da frente. Uma explosão estourou as janelas da frente da cabana e a onda do choque derrubou San Martin no chão. Mas Curry, ainda na porta, mal se moveu. San Martin se arrastou até a porta e viu que o disparo do morteiro havia transformado seu carro numa fogueira. Então, ela disparou de novo, dessa vez explodindo o próprio carro. Bom, agora acho que você vai ter que ficar para o almoço, ela disse. Ele olhou para os carros em chamas e suspirou, sabendo que viraria alvo de zombaria pelo fracasso. Fitou os duros olhos cinzas de Curry, considerou a tranquilidade como ela controlava a situação e percebeu que não tivera a mínima chance contra a Marquesa de la Muerte. Não havia muito o que fazer além de observá-la, de cara feia e com ar de profundo desagrado. Isso não foi nada bom, ele disse, apontando um dedo. Nada, nada, nada bom. Mas, mesmo nos sonhos, me pego coletando. Tenho um sonho recorrente em que estou andando numa rua estranha que sinto que deveria conhecer, mas não conheço. Estou com um forcado, uma coisa que nunca usei na vida. Seus dentes estranhos não são bons para a coleta e, quando atacam, reverberam, emitindo um som que fica entre um badalar de sinos e um gemido, como a vibração atordoante de um bidente tonal. Há uma mulher diante de mim que devo coletar. Eu a golpeio, mas o forcado não consegue cumprir sua função. Suas feridas cicatrizam na mesma hora. Ela não está triste nem amedrontada, tampouco entretida. Está simplesmente resignada de estar ali, deixando que eu tente em vão tirar sua vida. Ela abre a boca para falar, mas como sua voz é baixa e suas palavras são abafadas pelos gemidos fantasmagóricos do forcado, nunca a escuto. E sempre acordo gritando. Do Diário de Coleta da Ceifadora Curry. Capítulo 32. Peregrinação atribulada. Todos os carros públicos estão na rede, mas os ceifadores só podem rastreá-los quando os dados navegacionais são enviados para a mente interna. Como isso acontece de hora em hora, esse é o tempo máximo que você vai ter para trocar de carro. Citra relembrou rapidamente as instruções de Curry, torcendo para não esquecer nada. Ela conseguiria fazer isso. O treinamento a ensinar a ser autossuficiente e engenhosa. Ela deixou o primeiro carro público numa cidadezinha bem a perto. Temia não haver muitos carros públicos disponíveis na região argentina, ainda mais numa área tão remota, mas a Nimbocúmulo era extraordinária em atender às necessidades locais. A oferta nunca estava aquém da demanda. Ela já havia vestido a áspera túnica tonista e coberto a cabeça com um gorro. Era incrível como as pessoas a evitavam. Precisava trocar de carro de hora em hora porque seus perseguidores estavam sempre atrás dela. Ela precisava avançar em zigue-zague, como os navios de carga nos tempos de guerra da Era da Mortalidade, para que perdessem seu rastro e não conseguissem prever onde ela estaria em seguida. Mais de um dia se passou sem que Citra conseguisse dormir mais de uma hora por vez. E em muitas ocasiões, quando só havia estradas desertas que se estendiam interminavelmente sem nenhum sinal de civilização, ela teve de ter certeza e esperteza de largar o carro antes de chegar à cidade, onde já era esperada pelos ceifadores argentinos e oficiais da guarda da lâmina. Citra chegou a cruzar com um ceifador, certa de que seria pega, mas foi esperto bastante para ficar a favor do vento e evitar a detectação do DNA. O fato de os próprios ceifadores supervisionarem a guarda da lâmina na perseguição fazia Citra se sentir ainda mais apavorada, mas também, estranhamente, mais importante.
Quando chegar a Buenos Aires, pegue um hipertrem rumo ao norte que atravesse a Amazônia até a cidade de Caracas. Assim que cruzar a fronteira e entrar na Amazônia, você estará segura. Lá, eles não levantarão um dedo para ajudar Xenócrates ou deter você. Em seus estudos de história, Citra já havia lido sobre o motivo desse comportamento. Muitos ceifadores de outras regiões coletavam fora de sua jurisdição quando passavam férias na Amazônia. Não existia nenhuma lei contra isso, mas era motivo suficiente para a ceifa amazônica deixar de cooperar, recusando-se abertamente a ajudar os ceifadores de outras regiões. O problema era o trem em Buenos Aires. Estariam esperando em massa por ela em todas as estações ferroviárias e aeroportos. Citra foi salva por um grupo de tonistas que seguia para um estímulo. Buscamos o grande diapasão na linha que divide o norte e o sul. Eles lhe disseram, pensando que ela fosse um deles. Há rumores de que está escondido em uma construção da antiguidade. Acreditamos que possa estar em uma das comportas do canal do Patamar. Ela teve de reforçar e de se esforçar para não rir. Quer se juntar a nós, irmã? E assim ela fez, embarcando a tempo no trem rumo ao norte, bem debaixo do nariz de mais olhos vigilantes do que conseguia contar, pretendendo a respiração. Não por medo, mas para não ser rastreada por nenhum detector de DNA da estação. Havia 7 tonistas no grupo. Pelo visto, esse ramo da seita só viajava em grupos de 7 ou 12 pessoas, seguindo a matemática musical. Mas estavam dispostos a quebrar a regra e aceitar mais um fiel. O sotaque deles sugeria que não eram dos continentes meriméricos, mas de algum lugar da Euroscândia. A sua jornada a leva para onde? Perguntou um homem que parecia o líder do grupo. Ela sorria enquanto falava, o que o tornava ainda mais perturbador. Vou por aí, sem rumo, ela disse. Qual é a sua busca? A minha busca? Todos os peregrinos nômades têm buscas, não é mesmo? Sim, eu busco a resposta à grande pergunta: Fá sustenido ou Lá bemol? E um dos outros exclamou: Nem me fale. Não havia janelas, pois não tinha paisagem à vista do tubo a vácuo sob a espécie. Citra já havia viajado de avião e em trens de levitação magnética, mais alguns e mais comuns, mas o hipertrem era tão estreito e claustrofóbico que a deixou indispostos. Os tonistas, que deviam estarem acostumados com todo tipo de meio de transporte, não pareciam incomodados. Discutiam lendas e debatiam quais eram verdadeiras, quais eram falsas e quais não eram nenhuma coisa nem outra. Fomos desde as pirâmides em Isrábia até a grande muralha da Panásia, em busca de pistas do paradeiro do grande diapasão. O líder disse: É a peregrinação que importa. Duvido que algum de nós saberia o que fazer se realmente o encontrasse. Quando o trem atingiu a velocidade de quase 1.300 km por hora, Citra pediu licença para usar o banheiro, onde jogou água no rosto, tentando não ser vencida pela exaustão. Ela se esqueceu de trancar a porta. Se tivesse trancado, sua jornada poderia ter tomado outro rumo muito diferente. Um homem entrou. Seu primeiro pensamento foi que ele simplesmente não sabia que estava ocupado, mas antes que a garota pudesse se virar, antes que pudesse fazer qualquer coisa, ele encostou uma faca de gume dourado em sua garganta, no ponto que podia causar o maior estrago possível. Você foi selecionada para a coleta, ele disse com um forte sotaque que devia ser portozônico, a principal língua da Amazônia. Seu manto era verde escuro, cor de floresta, e ela se lembrou de ter lido em algum lugar que todos os ceifadores dessa região usavam o mesmo manto verde. Você está cometendo um erro, Citra disse antes que ele pudesse cortar seu pescoço. Então diga qual é o seu erro, ele falou, mas diga rápido. Ela tentou inventar alguma coisa que deteve a mão dele, mas lhe ocorreu que nada além da pura verdade o deteria. Sou uma aprendiz de ceifadora. Se tentar me coletar, vou ser revivida e você será disciplinado por não revirar e não verificar seu anel antes para ver o que se tinha imunidade. Ele sorriu. Foi o que pensei. É você que todos estão procurando. Ele afastou a faca do meu pescoço. Escute com atenção. Tem ceifadores chilargentinos a bordo deste trem disfarçado de passageiros comuns. Você não tem como fugir deles.
Mas, se quiser evitá-los, sugiro que venha comigo. O primeiro impulso de Citra era dizer não, que se virava bem sozinha, mas seu bom senso falou mais alto, e ela o acompanhou. Ele a levou para o vagão vizinho, e embora o trem estivesse lotado, havia um lugar vazio ao lado dele. Ele se apresentou como ceifador Possuelo da Amazônia. E agora? Citra perguntou. Agora temos de esperar. Citra vestiu o gorro e, alguns minutos depois, um homem veio do último vagão, vestido como um viajante qualquer, mas andando devagar e consultando um objeto na mão que parecia um celular, mas não era. Não fuja. O ceifador Possuelo sussurrou para Citra. Não existe e não deixe que ele assuma o controle da situação. O aparelho começou a apitar quando o homem se aproximou deles e parou, tendo encostado seu tesouro. Citra Terra Nova? Ele perguntou. Citra tirou o gorro com calma. Seu coração estava acelerado, mas ela não demonstrou. Parabéns, ela disse. Você me encontrou. Uma estrelinha dourada para você. A resposta irônica o pegou de surpresa, mas não o deteve. Vou tomá-la sob minha custódia. Ele sacou um bastão de choque. Não tente resistir, só vai piorar as coisas para você. Então, o ceifador Possuelo se voltou para ele. Com que autoridade você faz isso? Com a autoridade conjunta do Latar, o Alto Punhal da Argentina, e do Alto Punhal Xenócrates da Midimérica. Nenhum dos dois tem jurisdição aqui. Ele riu. Com licença, mas... Eu é que peço licença, respondeu Possuelo num tom ideal de indignação. Cruzamos a fronteira da Amazônia há mais de 5 minutos. Se você pretender, ou prender, ou tentar de alguma forma se impor de algum jeito, ela terá todo o direito de se defender com força semiletal, mesmo contra um ceifador. Citra aproveitou a deixa para sacar uma faca de caça escondida em sua túnica e se levantou para enfrentá-lo. Se você mexer nesse bastão, vão ter de reimplantar sua mão. Atrás dele, um vigia ferroviário entrou no vagão para verificar o que estava acontecendo. Senhor, disse Citra, este homem é um ceifador argentino, mas não está usando o manto nem o anel. Isso não é contra a lei na Amazônia? Citra nunca se sentiu tão satisfeita em ter estudado a história da ceifa. A vigia olhou o homem de cima a baixo, desconfiado. Desconfiado o suficiente para Citra saber do que lado ele estava. Além disso, todos os ceifadores estrangeiros precisam se registrar antes de cruzar nossa fronteira, ele disse, mesmo quando entram escondidos por túneis. O ceifador argentino perdeu a calma. Se não me deixar cumprir minha missão, vou coletar você agora mesmo. Não vai, não, disse o ceifador Possuelo com tanta calma que fez Citra sorrir. Concedi imunidade a ele. Você não pode coletá-lo. O quê? Então o ceifador amazônico estendeu a mão até o rosto do vigia, que o segurou e beijou o anel. Obrigado, excelência. Esse homem me ameaçou com violência. Citra disse ao vigia. Exijo que seja posto para fora do trem na próxima parada, assim como qualquer outro ceifador disfarçado que esteja viajando com ele. Com o maior prazer, disse o vigia. Você não pode fazer isso. O ceifador insistiu, mas alguns minutos depois descobriu que ele podia sim. Com seus perseguidores expulsos do trem, Citra pôde desfrutar de um pequeno descanso daquele jogo de gato e rato. Como seu disfarce foi descoberto, ela pegou roupas comuns de seu tamanho na bagagem de outro passageiro. Calça jeans e uma camisa florida que não eram muito seu estilo, mas serviriam a propósito. Os tonistas ficaram desapontados por ela não ser um deles, mas não surpresos. Deram-lhe um panfleto que ela prometeu ler, mas desconfiava que não leria nunca. Seja qual for o seu destino, disse o ceifador Possuelo, você vai trocar de trem na estação central do Amazonas. Sugiro que entre e saia de vários trens antes de embarcar no que pretende pegar. Assim, os detectores de DNA vão mudar seus perseguidores para todos os lados. É claro que, quanto mais ela vagasse pela estação, maiores eram as chances de ser vista, mas o risco valia a pena para confundir os detectores de DNA e obrigar seus perseguidores a se lançar numa caçada inútil. Não sei por que estão atrás de você, o ceifador Possuelo disse quando o trem parou na estação. Mas, se conseguir resolver seus problemas e pegar seu anel, deveria voltar para a Amazônia.
As florestas tropicais se estendem por todo o continente, como nos tempos antigos, e vivemos sob seu dócil. Você iria adorar. Pensei que vocês não gostassem de ceifadores estrangeiros, ela disse com um sorriso irônico. Existe uma diferença entre aqueles que convidamos e aqueles que invadem, ele respondeu. Citra fez o possível para deixar traços de seu DNA em meia dúzia de trens antes de entrar discretamente no que ia para Caracas, na parte norte da costa amazônica. Se lá havia agentes à sua procura, ela não os avistou, mas não teve a pretensão de pensar que estava fora de perigo. Na cidade de Caracas, a ceifadora Curry a havia instruído a seguir pela costa setentrional leste, até chegar a uma cidade chamada Playa Pintada. Ela teria de evitar carros públicos ou qualquer outro meio de transporte que desse pistas de sua localização, mas percebeu que quanto mais perto chegava, mais decidida ficava. Ela chegaria ao seu destino, completando essa perseguição atribulada, mesmo se tivesse de seguir a pé pelo resto do caminho. Como enfrentar um homicida? Não um assassino sancionado socialmente, mas o homicida de verdade. Uma pessoa que, sem a bênção ou mesmo a permissão da sociedade, impõe um fim definitivo à vida humana. Citra sabia que Nimbocúmulo impedia que isso ou que esse tipo de coisa no mundo todo. É claro que as pessoas eram empurradas na frente de trens, de caminhões ou jogadas do alto de terraços em momentos de descontrole. Mas o que se quebra sempre se conserta. As pessoas se retratavam. Um ceifador ordenado e que vive fora da jurisdição da Nimbocúmulo, porém, não tem esse tipo de proteção. Ser revivido não é automático para ele. É preciso uma solicitação. Mas quem pode interceder por um ceifador abatido em um golpe sujo? Isso significava que, mesmo sendo os humanos mais poderosos da Terra, os ceifadores também eram os mais vulneráveis. Naquele dia, Citra prometeu interromper e interceder pelos mortos. Ela faria justiça por seu mentor assassinado. Obviamente, a Nimbocúmulo não a impediria. Tinha até lhe dado o nome do homicida. A ceifadora Curry tinha feito o mesmo quando se a enviaram nessa missão, a última fase de seu treinamento. Tudo dependia do que fizesse. Playa Pintada. Naquele dia, a costa estava coberta de grandes pedaços de madeira torcida e nodosa trazidos pela maré. À luz do fim do poente pareciam braços e pernas de criaturas terríveis emergindo devagar da areia. Citra se agachou atrás de um tronco em forma de dragão, escondendo-se em uma sombra. Uma tempestade chegava do norte, avolumando-se sobre o mar e avançando implacavelmente para a praia. Já dava para ver raios distantes tremulando contra o fundo escuro, e os trovões faziam contraponto com a rebentação das ondas. Ela só tinha algumas das armas com que havia começado a viagem: uma pistola, um canivete e a faca de caça. O resto era difícil demais de esconder, por isso ela teve de abandonar antes de embarcar no trem em Buenos Aires. O embarque tinha sido um dia antes, mas parecia ter sido uma semana atrás. A casa que estava espiando era um cubo e de um andar só, como muitas outras casas da praia. A maioria ficava escondida atrás das palmeiras e de exuberantes aves do paraíso. Havia um pátio nos fundos que dava para a praia, logo além de uma cerca-viva abaixo. Dentro da casa, as luzes estavam acesas. De vez em quando, uma sombra se movia atrás da cortina. Citra considerou suas possibilidades. Se já fosse ceifadora, ela o coletaria, seguindo os métodos da ceifadora Curry, uma lâmina no coração rápida e inapelável. Pela primeira vez, não duvidou de que era capaz de fazer isso, mas ela ainda não era ceifadora. Qualquer ataque letal o deixaria apenas semi-morto, e em questão de minutos o Abrodrone chegaria para levá-lo para a revivificação. O que ela precisava fazer era incapacitá-lo, derrubá-lo, mas sem que ele perdesse a consciência, e depois extrair uma confissão. Ele estava trabalhando para outro ceifador ou agindo por conta própria? Foi subornado com as testemunhas? O que foi que aconteceu? Foi motivado por uma promessa de imunidade ou era algum tipo de vingança pessoal contra Faraday? Então, depois que soubesse toda a verdade, poderia levar o homem e a confissão ao ceifador Possuelo ou a qualquer um da ceifa da Amazônia. Assim, nem mesmo Xenócrates seria capaz de silenciar a verdade. Isso a absolveria de qualquer crime, e o verdadeiro culpado receberia a punição por assassinar um ceifador, fosse ela qual fosse. Talvez
Citra pudesse continuar na Amazônia depois disso e não ter de enfrentar a perspectiva terrível do conclave invernal. À última luz do crepúsculo, ela ouviu uma porta de vidro corrediça abrir e espiou por cima da borda áspera do tronco, vendo-o sair ao pátio para observar a tempestade que se aproximava. Sua silhueta desenhava-se nitidamente contra a luz de dentro da casa, feito um alvo de papel num campo de tiro. Ele não poderia ser ou ter facilitado mais as coisas para ela. Ela sacou sua pistola. Primeiro, apontou diretamente para o coração, por força do hábito de seu treinamento. Depois, abaixou a arma, apontou para o joelho dele e disparou. Sua mira foi perfeita. Ele gemeu e caiu, e Citra correu pela areia, saltou a cerca viva e o segurou pela camisa com as duas mãos enquanto ele se contorcia. Você vai pagar pelo que fez. Ela vociferou. Então, viu o rosto do homem. Familiar. Familiar demais. Seu primeiro impulso foi pensar que era mais uma trapaça. Foi só quando ele abriu a boca que ela teve certeza da verdade. Citra? O rosto do ceifador Faraday estava coberto de dor e incredulidade. Citra, céus, o que você está fazendo aqui? O choque foi tanto que ela se soltou e a cabeça de Faraday bateu contra o concreto duro, fazendo com que ele desmaiasse e aumentando ainda mais o desespero da situação. Ela queria gritar por socorro, mas quem a ajudaria depois do que tinha feito? Ela ergueu a cabeça dele novamente, segurando-a delicadamente, enquanto o sangue do joelho ferido escorria entre as pedras do pátio, transformando a areia entre as fendas no cimento velho, que depois de seco ficou marrom. A imortalidade não pode amenizar a loucura ou a fragilidade dos jovens. A inocência está fadada a uma morte absurda por nossas próprias mãos, uma vítima dos erros que nunca podemos corrigir. Assim, enterramos o deslumbramento ingênuo em que um dia vivemos, substituindo-o por cicatrizes das quais nunca falamos, tão profundas que nenhuma tecnologia é capaz de curar. A cada coleta que faço, a vida fica um tiro pelo menos da humanidade. Lamento pelo menino que um dia fui, cujo nome às vezes mal consigo lembrar. E sonho com um lugar além da imortalidade, onde eu possa, ainda que em pequena medida, ressuscitar o deslumbramento e ser aquele menino novamente. Do Diário de Coleta do Ceifador Faraday.